Mazola, bom dia, jogo importante do Náutico pela frente, pega o Remo, vai ser a estreia do Náutico nessa Série C, jogando ao lado da torcida. Você fez um pronunciamento nas redes sociais do clube falando, né, e chamando realmente o torcedor para esse jogo. Eu queria que você falasse agora para a gente, né, da importância desse momento de ter a torcida onde o Náutico vem de resultados ruins. Fundamental, né? Vocês são testemunha de que desde que eu aqui cheguei, e foi um dos motivos que para cá eu vim, é que o Náutico é um time gigantesco e com uma torcida apaixonada. E é fundamental o apoio do torcedor. Nós temos que tirar essa negatividade toda, dos últimos anos principalmente, dessa relação da torcida do Náutico com o seu time. E eu, particularmente, adoro trabalhar em clube grande, clube de torcida de massa, por causa disso. Porque é uma ferramenta muito importante no meu trabalho, para o sucesso do meu trabalho. Essa simbiose entre o treinador, o time e a torcida. É fundamental no meu trabalho. E convoquei mesmo, e aproveito a oportunidade, para convocar novamente o torcedor do Náutico, para fazer uma moldura humana muito boa nos aflitos no sábado, e que, assim sendo, não vai faltar, em momento algum do jogo, a nossa entrega, a nossa determinação, a nossa raça, aquilo que o torcedor do Náutico exige do time. E com certeza, todo mundo somado para o mesmo lado, né? A gente tem tudo para fazer um grande jogo e um grande resultado contra o Remo e receber a volta da torcida da melhor maneira possível. Professor, falando do momento do Náutico, uma vitória contigo vem de 2 derrotas, apresentando um futebol que está sendo questionado. Mazola já se acha ou está pressionado nessa situação, nesse momento? Olha, isso é uma grande barbaridade que é normal se fazer com os treinadores aqui no Brasil, principalmente com os treinadores brasileiros. Isso é uma barbárie. Já começar com esse tipo de história num trabalho que está começando e que tem apenas 4 jogos. Né? E dos 6 jogos que eu fiz com o Náutico, 5 foram fora de casa. Isso tem um fator importantíssimo. Né? E quando começa a Série C, em que eu peço o tempo para preparar melhor a equipe, deixar a equipe do meu jeito, a equipe é outra. Chegaram jogadores novos, praticamente 6 ou 7 jogadores, isso sem contar com o Thiago e com o Gustavo, que já cá estavam, mas não tinham jogado ainda. Né? Cléo e Souza naquela situação de só poder jogar a Copa do Nordeste. Então aí também tem que ter um pouco de percepção e de conhecimento das pessoas que induzem o torcedor nessa grande bobagem, nessa grande sacanagem. Aí tem que ter um pouco de percepção e de profissionalismo para falar a realidade do momento que o Náutico está se encontrando. Os últimos 2 jogos foram ruins, a equipe não jogou bem, concordo plenamente, eu fui o primeiro a assumir. Só que nós temos que ter uma ponderação, uma análise um pouco mais profissional e não pessoal, de que o time está se reformulando durante a competição. E é normal que aconteçam essas oscilações. Né? O que nós queremos agora é procurar, já desde o jogo do Remo, voltar ao caminho das vitórias, que vai confirmar o novo time, a nova forma de jogar do time do Náutico, que é totalmente diferente daquela que vinha sendo massacrada desde o começo do ano aqui. Agora falando do adversário, né? O Remo que vem numa situação que todo mundo já sabe, vem agora com um novo treinador. O que esperar desse adversário sábado na casa do Náutico e o que esperar do Náutico para confirmar tudo isso que o Mazola está falando? Rapaz, você sabe que a situação do Remo é muito parecida com a nossa. E o Remo tem um orçamento muito maior e é um clube que também vai exigir o acesso. E o Remo está numa situação muito parecida com a nossa.
de reformulação durante a competição, certo? São jogadores com história na Série B, a grande maioria, e mais ou menos aquele perfil que a gente traçou aqui, o Remo também traçou. Então eu já alertei o nosso grupo, o jogo dificílimo, porque o Remo tem muito bons jogadores lá, e está em busca do melhor encaixe, que até o momento não teve. Mazola, agora falando da sua opinião, queria saber da sua opinião em relação à Série C, falando dos times gaúchos, né? Se você é a favor dessa paralisação, porque depois do jogo contra o Remo, o Náutico tem 2 jogos aí contra times gaúchos. Caso haja essa paralisação na Série C em relação a esses times, o Náutico poderá ficar até 21 dias aí sem jogar. Qual seria a opinião de Mazola em relação a isso nesse momento da competição? Não vamos sofrer por antecipação. Vamos esperar a definição da CBF, que eu acho que na Série C vai voltar o campeonato já no próximo final de semana, pela votação das equipes do campeonato, né? Em relação aos 3 clubes gaúchos da Série C, ao contrário de Grêmio e Inter, mesmo São José, eles continuaram treinando. Não houve interrupção no treinamento deles, nem do Ipiranga, nem do Caxias. Essa é a informação que nós temos, né? Então, eu acho que até para a parte emocional do povo gaúcho, que o futebol sempre foi e sempre será vamos dizer assim, um fator motivacional para o ser humano, né? O futebol mexe com as emoções, e eu acho que para o bem do povo gaúcho, o futebol deve voltar no Rio Grande do Sul. Mesmo que, por exemplo, se o Brasil de Pelotas não puder jogar em Pelotas, se o São José não puder jogar em Porto Alegre, as informações que nós temos é que o estádio do São José não inundou, São José está a trabalhar. Eu acho que até um fator motivacional para o torcedor gaúcho, voltar a um estádio de futebol, voltar a ver uma partida de futebol. Eu sou totalmente a favor da volta do futebol, não, do esporte. Desde que sejam reunidas condições e logísticas, né, para as equipes visitantes chegarem lá e para as equipes gaúchas saírem de lá para competir, né? Desde que haja essa possibilidade. Sou totalmente a favor da volta ao campeonato, até para o bem emocional do povo gaúcho. Tem direito a mais um? Mas olha, você estava falando em relação à questão do elenco, é preciso ter um pouco de paciência, são poucos jogos no comando do time, mas o Mazola está satisfeito com esse elenco do Náutico? Acha que precisa mais contratações? E se sim, para quais posições o Mazola ainda está de olho no mercado e pretende contratar? Isso já é público, né? Até o Betão já falou isso aí. Nós precisamos trazer no nosso planejamento mais um goleiro e um atacante canhoto, um atacante de lado, de preferência canhoto, que está muito difícil. E nós não temos nenhum atacante canhoto, isso já foi falado desde que cheguei. Só que está muito difícil. E contratar por contratar, nós não vamos contratar, o Náutico não vai contratar por contratar. É só isso, né? O resto, os jogadores que foram contratados foram com meu aval, são jogadores com perfil que nós traçamos, jogadores de B, ou com acesso em C, história na Série C, e nós estamos muito satisfeitos. É lógico que os atletas chegaram, não estão no nosso ritmo de trabalho, né? Não estão com o famoso ritmo de jogo, né? Veio um do clube, outro do outro, alguns já treinando em separado. Então nós temos que ter um pouco de inteligência, né, para fazer qualquer tipo de análise nesse momento. Mas que o time está dando sinais que realmente nós somos muito bem assertivos, né? E a proposta era essa, era melhorar o que aqui estava e o que aqui não estava a correr bem. E eu acho que desse princípio, acho que o Náutico tem tudo para ter um percentual assertivo muito grande com esses jogadores que chegaram.